Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Comissão Editora. Estamos na lição de número 11. Vamos falar sobre um olhar limitado. Este é o último trimestre de 2025 e vamos, uma vez mais, reportar ao profeta Jonas, conforme o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1 até o 3. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para da presença do Senhor. Feito a leitura, nós vamos tecer alguns comentários, vamos nos basear, claro, dentro do teor da revista, mas a gente não vai fazer necessariamente a leitura desta, tá bom? Um olhar limitado vai começar dizendo que depois de um cruzeiro sobre o contexto de Jonas, e há uma imersão no mar confuso e agitado de suas emoções e reações. O autor ainda vai dizer que a narrativa de Jonas nos apresenta um ser humano bem comum e passional, assim como eu e você. Mesmo sendo conhecedor da palavra e tendo experiências profundas do agir de Deus em sua vida, Jonas age por impulso, pelas emoções e não pela racionalidade da fé. E o autor aqui da revista, na parte introdutória, vai dizer que a nossa fé é emocional, é intuitiva, é instintiva, mas também é e precisa ser racional. E vai aqui trabalhar várias atitudes e reações de fé pela ótica da razão. A partir disto, eles vão trabalhar alguma coisa relacionada a Daniel, religiosos, já no outro, já no primeiro tópico, olhos distraídos, vai mencionar Caim, Abraão, Davi, Pedro, Marcos, eu e você. Na página seguinte, número 52, vai falar sobre o chamado para ser sal e luz no meio da sociedade, e etc e tal. Depois tem mais um tópico que fala sobre os olhos fechados. Na página 53 vai falar sobre Israel no Antigo Testamento, os discípulos e a igreja do Novo Testamento e as considerações finais. Particularmente, eh, o teor da revista não trabalha necessariamente, conforme foi colocado aqui, a, a referência bíblica, que é Jonas capítulo 1. Vamos então tentar, ao menos, conciliar. Pois bem, quando a gente observa a história de Jonas, como é que ela começa? Alguém vai dizer, começa de uma forma muito simples. É verdade. Ela começa de uma forma simples, mas tem um aprofundamento. Por quê? Nós vemos que Deus chama. E segundo, o que acontece com Jonas? Ele, ó, foge, sai correndo. Ou seja, a fuga não é necessariamente um deslocamento físico. É, antes de tudo, uma atitude espiritual. É o coração que vai desviando-se do propósito de Deus. Às vezes a gente pode estar fugindo de Deus sem necessariamente estar saindo do nosso local, da nossa região, do nosso bairro. Mas quando há um desviar do coração em relação aos desígnios de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida, nós temos uma atitude espiritual semelhante à de Jonas. Agora, esse material, conforme está na nossa revista, vai destacar a humanidade de Jonas. Ah, ele é emotivo, é impulsivo, as suas reações vai demonstrar a sua limitação espiritual. E quem não é? Todos nós não somos perfeitos. Mas acontece que, assim como ele, muitas vezes a nossa visão é limitada. A gente, às vezes, tem uma grande estima em relação à nossa pessoa em detrimento de outra.
Mas acontece que quando a gente começa a olhar pelas emoções e não pela fé, mostra o quão é limitada a nossa visão. Quando nós olhamos para nós mesmos e não para Deus, ou ainda olhamos para os obstáculos e não para a missão, nós estamos tendo uma visão limitada. Agora, o irmão já percebeu, por exemplo, que em algum momento parece que Deus chamou você para algo, não necessariamente um ministério, não para o campo missionário, mas lhe chamou para algo, mas o seu coração fugiu, você acabou desviando daquele propósito. É isso que acontece com pessoas como Jonas, assim como eu e você. Às vezes, como eu disse, a gente não foge, não sai de um lugar geográfico, mas acaba que o nosso coração, infelizmente, desvia do propósito divino. Quando a gente analisa o chamado divino a partir do versículo 1 e 2, que está sendo projetado, você pode também abrir a sua Bíblia. Eu faço questão de você dar pausa nesse vídeo e continuar. Por quê? Veio a palavra do Senhor, diz aqui logo na parte eh, principal, digo, inicial. Ora, veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas. A primeira cena é clara, Deus fala. E Deus fala hoje através de sua bendita palavra. Eu tenho aqui em mãos, bem perto de mim, mas vamos ver para. Essa aqui é a imprensa bíblica brasileira, a versão revisada. Aqui eu levo para o púlpito. Deus fala. Deus fala através de sua palavra. Agora, toda vez que Deus fala no tocante ao chamado, vai trazer, sabe o quê? Clareza. Digo isso porque algumas pessoas falam assim, pastor, eu acho que Deus está me chamando para isso, está um tanto confuso, me ajuda aí. Ora, isso já é um indício de que realmente não houve um chamado específico, porque o chamado de Deus é claro. Quer ver um exemplo? No versículo 2, logo no início, levanta-te, tem uma clareza, mas vai mostrar a direção. Vai a Nínive e, sobretudo, o propósito. Clama contra ela. Percebeu? Aqui está mostrando que Deus fala. Deixa eu voltar aqui. Aqui está mostrando que Deus fala, porque veio a palavra do Senhor, ok? Levanta-te, mostra claramente é, que é algo não escondido. Deus não está escondendo a sua vontade para Jonas, no caso específico, muito menos para nós. Ele está mostrando, levanta-te. Agora, o que acontece é que Nínive, ela simboliza como cidade aquilo que Deus quer tratar em nós. E você vai dizer assim, o quê? O impossível. Era impossível, ou até mesmo inimaginável, conceber a ideia de Deus desejar a conversão de toda aquela cidade. Um povo cruel. Além disto, desta impossibilidade, o difícil. O quão difícil? Talvez o pior, o inconveniente. Porque as pessoas queriam que Nínive fosse destruída, arrasada, dizimada, mas não se converter e, por sua vez, ser poupada pelo juízo de Deus. Uma outra coisa que a gente observa a partir do versículo 3, eu estou aqui trabalhando mais no texto bíblico, é sobre a fuga humana. Eu não falo nem a fuga de Jonas, porque, como eu disse, muitas vezes há muitos fujões dentro da própria igreja local. Aqui o texto diz que Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor. Ora, Jonas, ele não rejeita a fé. Ele continuou sendo um profeta. Ele rejeitou a missão. É mais ou menos o que acontece com alguns de nós. Não todos, é lógico. Não podemos generalizar, mas com alguns, sem dúvida. Porque
A fuga passa por algumas etapas, meus irmãos. A primeira etapa é a desobediência. Não é à toa que ele se levantou para o lado oposto. Deus mandou para lá, ele vai no sentido contrário. Mas além da desobediência, tem um deslocamento. É, porque ele desce para Jope. O verbo descer está marcando a queda espiritual dele. Quando ele desceu para Jope e descendo a Jope, olha a queda espiritual dele. E teve até despesa. Ele pagou um preço. Ele pagou pela passagem, diz o texto. Pagou, pois, a sua passagem. Ou seja, toda vez que fugimos de Deus, sempre custa muito caro. O que que nós aprendemos em relação ao versículo 3, no tocante a essa fuga humana? É que toda vez que fugimos do plano de Deus, descemos e pagamos o preço. Mas a gente pode agora começar, de acordo com a proposta da revista, ter um olhar, dentro do primeiro tópico, um olhar limitado. São tipos de fuga. Porque a revista vai mostrar alguns exemplos de pessoas chamadas que falharam em algum momento. Vai citar Caim, o que ele foi chamado para cuidar, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 9. Acontece que Caim teve um olhar distraído pela inveja e pela ira. Menciona mais adiante Abraão, chamado pai da fé, temos chamado a confiar, conforme Gênesis 16. Eu sei que Gênesis 12 fala sobre a chamada, mas Gênesis 16 precisa ser lido. Não é um ato falho da minha parte, não. É porque mostra ali que os olhos de Abraão foram desviados para soluções humanas. Quando você vai para 2 Samuel capítulo 11, menciona Davi. Ele tinha sido chamado para liderar, mas os olhos dele foram distraídos pela tentação. Temos Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi chamado a andar com Jesus, conforme, por exemplo, Mateus 26, 74 e 75, são os dois versículos que vai deixar bem claro que os olhos de Pedro foram desviados pelo medo. Marcos foi chamado para servir, em Atos capítulo 15, 37 e 38, mas os olhos dele foi distraído pela imaturidade. Ele era um jovem. E nós? E nós somos chamados a obedecer, conforme Jonas capítulo 1, versículo 2, tentando pegar um princípio, quando a gente entendemos e interpretamos corretamente a palavra de Deus, com base nesse texto bíblico. Porque nossos olhos, muitas vezes, são desviados pelo conforto, desviado pela preferência pessoal, vai depender de cada caso. Mas o que nós aprendemos dentro desse primeiro tópico, conforme está proposto na revista, e eu estou fazendo aqui um suprassumo, é que quando tiramos os olhos do Senhor, desviamos o coração da missão. Já o segundo tópico é olhos fechados quando o pecado nos torna cegos. O que a revista mostra a distração e o que ela gera. Ela gera a perda de sensibilidade espiritual, ela vai gerar a perda, né, da audição, ou seja, essa incapacidade de ouvir a palavra de Deus. Aliás, muitas pessoas ouvem tantos tipos de vozes, não apenas vozes de gurus religiosos, menos a de Jesus. Ouvem vozes político-partidárias, menos a voz de Deus. As vozes de outras pessoas, às vezes, que não têm uma vida moral ilibada, mas estão ouvindo outros tipos de vozes, mas não ouvem os conselhos da Bíblia, devidamente lida, entendida, interpretada. Mas a gente vai ver que a distração gerou também a falta de discernimento espiritual. E gera, de fato, isso.
O que Jonas aqui na narrativa ele ignorou foi o quê? A palavra de Deus, porque ele preferiu a própria lógica. E quantas vezes eu, o irmão, você, a gente se depara com situações que a gente acha que a nossa lógica é muito mais coerente, faz muito mais sentido, e a gente segue ali. Às vezes a ferro e fogo, a nossa lógica, o nosso entendimento, mas a gente acaba preferindo isto do que seguir os conselhos sábios, corretos da Bíblia Sagrada. Aí a gente vai aprender que desobedecer não é apenas errar o caminho, é errar o coração diante de quem? Diante de Deus, perante a sua palavra bendita. Um outro tópico é chamado da igreja hoje. Observe que dentro dos profetas menores, conforme a proposta, eles começaram a introduzir vários outros assuntos. E eu estou tentando me ater à Bíblia, mas eles já foram para outro caminho. Mas o que que a revista, já que você tem a revista em mãos, vou tentar trabalhar um pouquinho, vai mostrar na revista a importância do chamado atual, ser luz na sociedade, isto é, ter um testemunho na escola, no trabalho, na família. Deixe esse negócio de ser sal dentro do saleiro. Tem que ser sal na sociedade. A gente precisa interceder por quem? Pela igreja, pela nação, pelos governantes, quem quer que seja. Nós precisamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, temos compromisso com a igreja local, com o reino de Deus, porque nós somos súditos do reino dele. Nós temos que servir na igreja local. É bom que você diga que toda pessoa que verdadeiramente é adoradora tem como implicação o serviço. Não é um serviço qualquer. A gente serve as pessoas, porque desta forma estamos servindo a Deus. É um serviço com crianças, com adolescentes, com jovens, na ação social, na zeladoria, enfim. Mas a gente pode também servir e ter um ministério específico no ensino, aconselhamento, na evangelização, na visitação, no evangelismo. O importante é que todos nós, em algum momento, que já reagimos como Jonas, olhando para o outro lado, fugindo, descendo, tendo essa queda espiritual, possa rever a nossa conduta, aquela postura que é anterior, e venha realmente refletir. O outro tópico da revista, meus irmãos, é que Israel e a igreja no chamado. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus chamou Israel para ser luz às nações. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. Em outras palavras, Deus escolheu Israel, amou aquele povo, separou como nação santa, etc e tal, mas o Israel não é o fim em si mesmo, é com o objetivo de ser luz para as outras nações. Desde o primeiro momento está claro que Deus é muito mais do que o Senhor de Israel, é o Senhor do universo, é o Senhor de tudo e de todos. E Deus usa, assim, utiliza o povo de Israel com um fim muito maior, alcançar todas as nações. Quando fala em Abraão e com Abraão de uma forma direta que nele seriam medidas todas as famílias da terra, não é todas as famílias somente uma alusão ao povo de Israel. Pelo contrário, todas as famílias da terra são todas as famílias da terra. Já no Novo Testamento, os discípulos são chamados para serem seus discípulos, seguidores, a obedecer e a praticar. O que nós concluímos, por exemplo, de uma forma parcial, é, em relação a essa questão do chamado que está sendo enfatizado aqui, é que chamados sempre foram e sempre serão desafiados a quê? A obedecer. Porque não basta estar ciente de um chamado, precisamos obedecer, não fugir. Agora,
Já caminhando para essa consideração final, nós podemos aplicar de forma prática para a minha vida, para a sua vida, conforme está na nossa revista. Tá bom, estou aqui fazendo um resumo do resumo. Primeira coisa, obediência imediata. Quando Deus fala, a gente obedece. Procrastinar é desobedecer quando Deus chama. A obediência imediata é imperiosa, urge. A segunda coisa, tratar emoções feridas. Jonas tinha algumas dificuldades de ira, tinha o chamado nacionalismo, tinha orgulho. E quais são os nossos? Se a gente tirar hoje um raio-x do arraial chamado Batista, não quero ser abrangente no tocante aos demais evangélicos, a gente vai ter a real dimensão. Nós temos um princípio da liberdade religiosa, mas a gente não aceita quem pensa diferente da gente. A gente fala sobre um princípio batista da liberdade de expressão, mas a gente não quer sentar na mesa com quem pensa diferente e age diferente, que é um terceiro aspecto, exige renúncia. A missão nunca é confortável, mas ela é poderosa. Ela traz mudanças, transformações. Ela, se a missão exige renúncia, a gente precisa ver as pessoas como Deus vê, dentro da perspectiva divina, de lá para cá. Jonas via inimigos. Como que Deus via? Deus via almas, pessoas, seres humanos de carne e osso. E quinto e último lugar, a gente aprende que a igreja só vai cumprir a sua missão quando cada membro cumprir a sua. Nesses dias eu ouvi um crente falar: "Ah, eu não tenho, eu não sei qual é o meu dom." Mas acontece que ele serve a Deus de diversas maneiras. Ele pode estar mal orientado, mas ele serve, porque todo crente em Jesus tem pelo menos um dom, e a pessoa desenvolve aquilo com maestria. Vou dar um exemplo. Aquele que ensina, que recebe um dom espiritual, ele precisa esmerar-se, se esforçar em ensinar, porque o dom espiritual, ele pode ser, digamos assim, regulamentado. Você pode aperfeiçoá-lo, colocando em prática cada vez mais e mais, fazendo com que haja um desenvolvimento para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Agora, nós teríamos que ver que o chamado não foi só para Jonas. Deus nos chama para a salvação. Deus nos chama para a salvação de uma forma geral, mas ele nos corrige. É isso mesmo. Deus nos levanta e nos envia novamente. E a resposta ao chamado, segundo um texto de Isaías, é: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente a nossa vida. A gente que já está na caminhada final, faltando apenas duas lições, a de número 12 e 13, para encerrar esse último trimestre de 2025. Caso a gente não se veja devido a essa correria no final de ano, eu vou colocar os outros dois vídeos aqui. Mas caso a gente não se veja e você só assista esses dois últimos vídeos no ano que vem, desde já, o meu desejo, a minha oração é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que Ele possa usá-lo de uma forma abundante para servir as pessoas, para que você seja a bênção na vida da sua igreja local, apoiando o seu líder espiritual, o seu pastor, fazendo com que as coisas venham convergir tudo para Cristo Jesus, a fim de que ele seja é, conhecido, enaltecido e reconhecido através de nós. Desde já, caso a gente não se encontre em outros vídeos, até o final do ano, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, e que a gente possa estar aqui no ano de 2026, estudando,
mais um trimestre, um após o outro, em relação à palavra de Deus, que é o nosso foco principal.